Vinícius Júnior é herói ou vilão? Bom, a opinião de muitos amantes de futebol ao redor do mundo tem sido divergente quanto a isso. Boa parte da nação brasileira defende o Vini, mas tem gente que critica o comportamento do jogador, principalmente pessoas de outras nacionalidades, como alguns espanhóis. Seu estilo provocador tem gerado polêmicas dentro e fora de campo. Os programas esportivos não perdoam ele e tentam justificar todo o preconceito e racismo por causa do seu comportamento, o que é um verdadeiro absurdo. Isso ficou ainda mais evidente no último jogo entre Brasil e Espanha. As duas nações organizaram amistoso para combater o preconceito e tinham como objetivo selar a paz entre os países. Mas até mesmo nesse jogo, tivemos polêmicas principalmente com o Vini. A partida no Santiago Bernabéu, casa do Real Madrid, pegou fogo do início ao fim. O camisa 7 da seleção era o capitão, mas não fez um bom jogo. Passou despercebido, exceto pelas tretas. Em alguns momentos, ele se desentendeu com os adversários, e o que mais chamou a atenção foi o Laporte, jogador do Al-Nassr. A partida não tinha VAR, então em um momento em que o clima estava fervendo e estava 2-1 para a Espanha, começou um empurra-empurra na área, e o Vinícius foi até o Laporte e fez isso. Depois do empurrão, eles ficaram discutindo e um bate-boca começou na área. Nas redes sociais, a cotovelada do Vini viralizou. Um internauta publicou o vídeo e falou isso em tom de ironia. "Só quero jogar futebol", uma frase que o Vini tem o costume de dizer. Aí o zagueiro espanhol Laporte respondeu à publicação e disse: "Talvez ele quisesse dançar", em referência ao Baila Vini, das dancinhas do jogador. Por causa da cotovelada, o brasileiro recebeu muitas críticas e comentários negativos, principalmente dos espanhóis, chamando ele de mentiroso e que ele se faz de coitadinho, mas é um baita arrogante dentro de campo. Só que as confusões não pararam por aí. Vini não fez uma boa partida e foi substituído. Recebeu nota 6.4 no SofaScore, mas no banco de reservas, o camisa 7 também arrumou uma confusão com os jogadores espanhóis. Primeiro, ele discutiu com o Oyarzabal defendendo o Endrick, que tinha se estranhado com o Cucurella dentro de campo. Depois mais uma treta. Isso porque quando a Espanha conseguiu seu segundo pênalti, o banco brasileiro começou a aplaudir o árbitro ironicamente. Depois, quando o Brasil conseguiu um pênalti no último lance do jogo, o Vini começou a fazer o número 2 com a mão, alegando que os espanhóis tinham ganhado 2 pênaltis roubados já. O Morata e o Sarabia começaram a discutir com ele, e uma nova confusão foi instaurada no banco de reservas. Na cena, podemos ver que mesmo quando um membro da comissão tirava o Vini, ele queria voltar lá para discutir com o Morata. Depois, o brasileiro voltou a ficar próximo dos caras, mas dessa vez para conversar com o Lamine Yamal. Lucas Paquetá foi para a cobrança de pênalti e converteu, empatando a partida em 3-3. Lucas Paquetá, com fé no pé! Gol! Mas enquanto os jogadores comemoravam em campo, no banco de reservas, os brasileiros tiravam onda com os espanhóis, e uma nova treta começou. Vini dessa vez estava um pouco distante, mas voltou a discutir com o Morata depois. Encadenó una trifulca en la que tuvo que mediar la seguridad del estadio. Un gesto de Vinícius al banquillo español provocó que el brasileño acabara Morata se afastou e o Rossellu chegou para conversar com o Vini. Os dois são companheiros de equipe no Real Madrid. Eles falaram algumas coisas por um tempo e depois trocaram as camisas. E a cena dos dois terminou com um grande abraço. O propósito da partida era muito bonito e o jogo foi muito bom com 6 gols. Mas o protagonismo de Vini e Morata no banco de reservas roubou a cena. Vinícius jogou mal, porém o jogo tinha uma carga pesada para ele. Entrou como capitão e a partida tinha como objetivo uma luta contra o preconceito. Fora que antes do apito inicial, na entrevista coletiva, o brasileiro se emocionou enquanto falava com a imprensa. Para que eu possa fazer o melhor para minha equipe, às vezes nem sempre é possível, então eu tenho que me concentrar muito todos os dias. Desculpa, é que eu só queria jogar futebol, só quero fazer de tudo pelo meu clube e pela minha família. Não dá pra negar que o Vinícius sofre uma certa perseguição por parte de algumas torcidas de times espanhóis. E até mesmo uma criança já fez insultos raciais contra ele em um jogo entre Real Madrid e Valência. E o pior, teve o incentivo da mãe. Esse tipo de coisa mexe muito com o craque brasileiro. E em sua rede social, ele comentou isso sobre o campeonato espanhol. Abre aspas. Não foi a primeira vez, nem a segunda e nem a terceira. O racismo é normal na La Liga. A competição acha normal. A federação também. E os adversários incentivam. Lamento muito. O campeonato que já foi de Ronaldinho,
Ronaldo, Cristiano e Messi hoje é dos racistas. Uma nação linda, que me acolheu e que amo, mas que aceitou exportar a imagem para o mundo de um país racista. Lamento pelos espanhóis que não concordam, mas hoje, no Brasil, a Espanha é conhecida como um país de racistas. Infelizmente, por tudo que acontece a cada semana, não tenho como defender. Eu concordo, mas eu sou forte e vou até o fim contra os racistas, mesmo que longe daqui. Já para o espanhol Carvajal, lateral do Real Madrid e da seleção espanhola, ele não considera seu país racista. Creo que España sea un país racista, creo que tenemos un nivel de integración altísimo. Yo que vengo de un barrio de Leganés humilde, he crecido, me he criado con todo tipo de chicos de diferentes nacionalidades y no he tenido ningún problema. Además tengo muchos amigos de otro color de piel, como se suele decir. Y yo creo que es más es eso, ¿no? Hay desgraciadamente gente que va al fútbol pues parece que a descargar su rabia y su ira, ¿no? Y cuando parece que cuando a alguien le duele que le digan algo, pues tiran por ahí. Y es una pena, ¿no? Ojalá que ese tipo de gente pues no pueda entrar a los estadios porque es yo creo que de lo más feo que existe en este deporte. É uma vergonha para o futebol que o melhor jogador do melhor time de um país de primeiro mundo como esse tenha que conviver com esse tipo de coisa quase que em todas as partidas fora de casa. Apesar do Vini estar certo, em alguns momentos dentro de campo ele acaba passando do ponto nas confusões e tretas. Isso prejudica muito a sua credibilidade em sua luta contra o racismo, porque mostra que muitas vezes ele perde a cabeça. Na Champions League contra o Red Bull Leipzig, nas oitavas de final, ele teve um lance de total falta de temperamento quando fez uma falta no zagueiro. E assim que levantou, meteu a mão no pescoço do cara. Se liga só. Orban. O Vini tem que ter calma. O Vini vai ser expulso. O árbitro estava de costas pro lance. Esse aí é um lance que já é faltoso, já até para amarelo. E aí na sequência, ó. Esse lance assustou até o André Henning, que achou que o brasileiro seria expulso por agressão. No fim, só um cartão amarelo e um aviso de parou feito pelo juiz. Isso não pegou nada bem, e o Vini foi capa de diversos jornais que criticaram a sua atitude. O jornal Bild da Alemanha utilizou a manchete "Escândalo pelo estrangulador Vinícius". O ex-atacante e ídolo do Real Madrid, Pedja Mijatovic, em entrevista para a rádio Cadena Ser, criticou a reação do Vini no lance e afirmou que o brasileiro precisa mudar seu comportamento em campo. Abre aspas, é um jogador diferente, que faz a diferença e merece todo o respeito, mas todos dizem que precisa mudar seu comportamento. Grita com os adversários e com seus companheiros. Precisam tranquilizá-lo como se fosse uma criança. Tem que fazer uma mudança radical. Tudo de bom que tem no futebol vai desperdiçar em outro sentido. A camisa do Real Madrid não aguenta esse tipo de comportamento. Talvez a de outro time sim. Eu o aconselho que encontre uma maneira de se tranquilizar, ou não chegará a ser um grandíssimo jogador. Fecha aspas. Pois é, mas o motivo dessa raiva do Vini talvez seja por tudo que ele já passou jogando lá na Europa. Foram inúmeros casos de preconceito e racismo que aconteceram com ele. Uma vez, a torcida do Atlético de Madrid fez um boneco que representava o Vini e o colocou pendurado em uma ponte da cidade com a frase "Madrid odeia Real". A torcida do Valência já fez até cor em canções preconceituosas contra ele, antes, durante e depois do jogo. Se liga só. O caso gerou até processo e marcou o futebol um tempo atrás. Depois disso, a torcida começou a chamar o Vini de Pinóquio, e até os jornais locais começaram a chamar o jogador brasileiro de mentiroso, que inventava histórias para prejudicar o Valência. Já as torcidas de outras equipes também já fizeram coisas parecidas, e em muitos momentos já foram registradas imagens de jogos do Atlético de Madrid onde torcedores faziam canções contra o Vini, mesmo em partidas que não era contra o Real Madrid e que o brasileiro não estava em campo. Esse crime e provocação se tornou perseguição, e a La Liga até hoje não consegue, ou não quer, fazer algo para punir e impedir esse tipo de coisa. O que o Vini já passou e passa é extremamente pesado. Agora ele não abaixa a cabeça, mas tem perdido o controle e exagerado nas brigas e discussões. Hoje, o brasileiro é o principal jogador do Campeonato Espanhol e do Real Madrid, um dos melhores do mundo atualmente. Ele tem feito partidas históricas e memoráveis com a camisa do time merengue, sendo craque e principal jogador. Vinícius aparentemente não está tão confortável jogando por lá, e algumas equipes da Inglaterra já querem aproveitar o momento para tirá-lo do Real Madrid, mas o amor e carinho que ele tem pelo clube o faz permanecer em terras espanholas, mesmo que algumas torcidas de alguns times não mereçam ter o privilégio de ver seu futebol de perto. Um jogador que já foi protagonista em final de Champions League e que vive dando show em campo. Vinícius é jovem, tem apenas 23 anos e é o quarto jogador mais caro do mundo. É talentoso,
tem uma história de vida incrível e é uma inspiração para diversos jovens e crianças ao redor do mundo. Crianças essas que querem ser como ele. Qual que é a ideia que você quer pra hoje? Qual que é o cabelo que você quer? Quero aquele do Vini Júnior. Como? Do Vini Júnior. Do Vinícius Júnior? Ué, vamos fazer o corte do Vinícius Júnior então. Mas você gosta dele? Então manda um abraço pra ele. Te amo, Vini Júnior. Um abraço, Vini Júnior. Vamos pra cima então? Então vamos pra cima. Pode abrir. Sou o Vini Júnior. Você é o Vini Júnior? Vamos ver se ficou igual o Vini Júnior. Esse risco aqui do Vini Júnior. Hã? Eu te amo, Vini Júnior. Isso sim que é bonito de se ver. Representatividade. E o Vini respondeu o garoto. Nada paga isso. Obrigado, meu amigão. Te vejo em breve, tá? Vinícius Júnior, você é gigante.